Boa noite. Estou aqui para gravar mais um vídeo de One Piece, agora do capítulo 1168, que foi o capítulo onde o Araldi ganhou a marca do Mar Profundo. E então tá. Mas antes de a gente começar esse vídeo, pra falar desse capítulo, se inscreve, compartilha esse vídeo para mais amigos, deixa uma opinião a sua opinião nos comentários, se você assistir até o final. E deixa o like. E já se inscreve aí para fazer parte se juntar à tripulação. Então tá, bora lá falar do capítulo 1168 do mangá de One Piece. Bem, o capítulo ele começa com a boa notícia que os gigantes estão fazendo muito pela marinha. Os gigantes estão fazendo um bom trabalho pela marinha, estão pegando muitos piratas, as pessoas estão se sentindo mais seguras com isso. E estão começando a gostar dos gigantes. Começou o povo, mudou a ideia do povo, das pessoas sobre os gigantes. Tipo, agora as pessoas não têm mais tanto medo, até querem conhecer alguns gigantes. Até um balãozinho lá do mangá aparece isso. E o Araldi está muito feliz com essa nova fase. Ele vê que agora o BAF pode se tornar uma nação membro do governo mundial e pode ser como qualquer outra nação. Ele está com um plano de criar navios turísticos para eles conhecerem outras partes do mundo. Não para guerrear, não para assaltar, mas para conhecer outras culturas e enriquecer assim o povo com conhecimento, para o povo conhecer outras culturas para trazer isso para o BAF e assim o BAF poder crescer. Esse é o sonho de Araldi, né? Que o Oda deixou bem claro que esse era o sonho do Araldi desde sempre, né? Que o BAF se tornasse uma nação como qualquer outra e que o BAF pudesse aprender com outras culturas, né? Que é sempre que o Araldi quis, depois de que ele conheceu a Ida, né? Até ali no capítulo do mangá reflete sobre isso, que o tesouro da vida do Araldi foi ter conhecido a Ida. Porque a Ida foi alguém que virou a chave. Ele era um cara que desprezava os humanos, era um cara super arrogante e que saía tocando terror, mas a Ida teve esse poder de mudar ele, de fazer com que ele mudasse radicalmente a visão que ele tinha do mundo, sobre os humanos. E ali também mostra a morte de Ida. É o último diálogo de Araldi com Ida, o que eles falaram sobre os planos dele, sobre como o Araldi mudou Elbaf. Quando na época que Araldi ainda era solteiro, Elbaf estava mergulhado numa guerra civil e agora agora tá tudo bem, as coisas estão se encaminhando, estava todo mundo muito feliz e a Ida, né, acabou falecendo, acabou se indo. Mas agora as crianças estão desaprendendo a guerrear, estão se preocupando, sendo ensinadas com outras atividades, outros jogos, outras brincadeiras. E tudo isso com a ajuda de Jaru, que foi alguém que fundou a escola em Elbaf, né, a convite de Araldi. Então, né, ali no mangá também aparece sobre que Shanks tinha sumido. E agora vai começar a bater, porque Shanks tinha sumido para ir para Elbaf, justamente para avisar o Araldi do que ele já tinha descobrido, do que ele já sabia sobre o governo mundial, né? Justamente eu tinha enfatizado isso no capítulo passado, que o Shanks, tendo o sangue dos dragões celestiais na veia, ele conhece aquela maldade. Aquela maldade é natural para ele. Claro que ele escolhe um caminho bom, ele escolhe fazer o bem. Ele escolheu o caminho certo da força. Só que ele inevitavelmente conhece a maldade do governo mundial, diferente do Araldi, que se mostrou muito inocente com as intenções do governo mundial. Só foi descobrir
as verdadeiras intenções de Mu já quando já era tarde demais. E Shanks estava lá para ajudar Araldi, para falar com ele, para convencer ele que o governo mundial não era coisa boa. Mas bem no fim, Araldi estava lá em Marejoa, recebeu o contrato do Mar Profundo e porque ele realmente ele realmente tinha esperança que isso ia fazer o Baf uma nação como qualquer outra, que o Baf ele ia poder melhorar o mundo, ia poder conhecer outras culturas, fazer com que o povo dele conhecesse outras culturas e isso melhorasse o mundo. Só que essa não é a intenção do governo mundial. O governo mundial tem as nações membros não para fazer o mundo melhor, mas sim para criar uma escravidão. Porque quem manda em cima tá em Musamá, tá o Imu. Então é ele que manda. Então o objetivo dele não é criar um reino livre como Araldi tinha. Araldi queria de criar um reino livre, um mundo livre, onde as pessoas pudessem visitar umas às outras. O plano do Imu não é esse. E o Baf guarda, né, a Hito no Miu de Lunica. Então, o Baf tem uma história, tem um porquê de Obaf não ser aceito no governo mundial. E só depois que o Araldi virou escravo que conseguiu, e mesmo assim não conseguiu, porque acabou morrendo, porque viu que quando viu o que era realmente, Imu precisou ser morto, né? Ele mesmo parece ordenar a própria morte, né, pelos soldados dele. Então isso é meio triste, na verdade, porque o Araldi, depois que ele conheceu a Ida, ele lutou muito por isso, ele mudou totalmente a visão dele. Ele lutou muito, e no próprio capítulo lá, quando do capítulo do colapso do Rox, mostra ele chegando lá na Marinha, lá em Marineford, dizendo que ele queria, até se fosse necessário, virar um escravo para poder corrigir, espiar os pecados, os 1000 anos de pecados dos gigantes. Mas chegou no fim de tudo e ele viu que não era isso. Por tudo que ele lutou, por todos aqueles anos da vida dele, tudo que ele aprendeu, e chegar e realmente ele chegar lá e não era isso, não era o que ele imaginava. Isso é de cortar o coração, isso é muito triste. Porque Araldi era um homem que tinha realmente boas intenções, que mudou o coração dele. E ver o sonho dele sendo despedaçado, ele entendendo que tudo que ele queria estava indo pro buraco, que o governo mundial não ia atender ele. E é muito triste. E ver o Loki sendo culpado pela morte, sendo que... E claro, os soldados não tinham culpa, porque foi uma ordem do próprio Araldi. Eu vi todo o mal entendido que ocorreu, é muito triste. Mas eu espero fielmente que isso possa ser corrigido, que as coisas possam ser esclarecidas, porque a verdade uma hora vem à tona. E eu sei que o Oda sabe disso, ele vai colocar isso no texto. A verdade uma hora vem à tona. Só existem 3 coisas que não podem ser ocultas para sempre, né? Não podem ser ocultas nesse mundo: ao sol, a lua e a verdade. Todo mal entendido sobre aquele incidente do castelo Aurust vai ser revelado e vai ser elucidado, né? E o Oda fez vamos dizer, uma pirâmide. Ele pegou, o flashback começou com o Loki chegando lá no castelo aquele dia, com o Jaru, vendo que o pai dele estava sendo assassinado, foi pro Rox, do Rox foi descendo, e agora chegou no incidente do Castelo Aurus de novo, do Loki sendo convocado. Só que agora a gente entendendo tudo o que aconteceu, agora a gente já sabe muito mais, já sabe sobre o Rox, já sabe sobre o sonho, quem era Araldi, mostrou... Esse flashback serviu tanto para ver quem era Araldi, quanto que era quem foi o Rox, né? Como eles se conheceram, como tudo se deu. Então realmente foi uma pirâmide. Começou lá do Loki e o Jaru chegando, foi até
a adolescência do Araldi, quando o Araldi era rebelde, arrogante. Depois ele conheceu Ida, depois conheceu o Rox, depois mostrou o Rox quem era, depois foi mostrando mais revelações sobre a família do David Jones, a linhagem do David Jones e como isso chega no Barba Negra. E os três grandes facções, né? O J-Boy, o Nika, né? O David Jones e o Imu. Então, esse flashback trouxe muita luz, né? Em diversos assuntos, né? E agora tá chegando ao fim, provavelmente. Tá voltando, chegou ao ponto inicial, né? Como se fosse realmente uma pirâmide. E é isso. Foi esse que foi o capítulo 1168. Um capítulo que causa muita reflexão na gente. Tipo, ver o Araldi tendo seus sonhos por anos de luta que ele teve para ele chegar no momento quando ele finalmente ele chegou no que ele queria, ele tem uma desilusão tão grande de precisar ser morto. Mas é isso, né? Então, ficarmos de olhos bem abertos. E One Piece ainda vai mostrar muita coisa, né? E eu gravei 2 vídeos essa semana para postar durante os hiatos. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 1168. E como eu falei no início do vídeo, mas eu vou falar de novo, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um gostei, comenta alguma coisa, deixa algum comentário aí, compartilha com seus amigos e por aí vai. Então tá, nos vemos na próxima, no capítulo 1169 de One Piece. Seguimos juntos nessa jornada épica em busca do One Piece, com o meu chapéu. Eu convido vocês a se juntarem à minha tripulação para nós alcançarmos One Piece. Vamos lá, meus amigos, meus companheiros. Valeu pela atenção de vocês. Até a próxima.